Olá, boa tarde, meu nome é Arthur. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês o trabalho desenvolvido pelo Grupo 1 da turma de pesquisa educacional. Nosso grupo é constituído por Renata, Arthur, Iris e Danley. Foi proposto o estudo a partir do texto intitulado de Contribuições do uso dos dispositivos móveis para a aprendizagem de conteúdos matemáticos no ensino médio, escrito por Ferreira, Rocha e Júnior no ano de 2021. É um texto bem interessante porque ele traz uma perspectiva muito notória sobre a utilização desses aparelhos móveis como uma forma de uma ferramenta didática. Pois logo na introdução, o texto diz pra gente que ele busca, a partir desse estudo, mostrar que na amostragem da sua análise, que foi em um grupo de estudantes do Instituto Federal, que a utilização desses aparelhos móveis, na verdade, foi o uso de dispositivos a partir do celular, contribuíram no desenvolvimento e na troca de conhecimentos matemáticos. O texto traz para a gente uma breve introdução dizendo qual era o seu objetivo. Ele buscou apresentar as contribuições da utilização dos dispositivos móveis para o estudo de matemática e para a motivação dos estudantes para esse estudo. Isso como? A partir de como meus colegas vão falar um pouco mais à frente, da possibilidade dos estudantes terem mais acesso a essa informação no momento de seus estudos. Acredito que meus colegas vão falar isso um pouco melhor, mas foi proposto o seguinte: a utilização de aparelho digital via WhatsApp para a troca de informações e para uma espécie de monitoria em que os alunos e os professores e o professor podia trocar suas dúvidas, respostas, soluções, para que esse conhecimento fosse cíclico, sempre melhorando. Esse estudo ele foi conduzido a partir de uma pesquisa realizada em duas turmas de matemática da primeira série do ensino médio no Instituto Federal. Os dados levantados dessa pesquisa apresentou que o uso dos smartphones e seus aplicativos possibilitaram o desenvolvimento dos estudantes, contribuíram para o entendimento dos conteúdos e para a inserção dos estudantes na disciplina e na construção dos conhecimentos em sala de aula. É como eu falei, isso daí foi retirado diretamente do texto e que é basicamente isso. A possibilidade da utilização desses smartphones, assim como muitas universidades, ou até mesmo no momento da pandemia do Covid-19, no ano de 2020 até 2022, que basicamente com as aulas online, a utilização desses smartphones como outro momento de sala de aula, a utilização de grupos no WhatsApp, possibilitaram uma aprendizagem bem mais qualitativa do que somente uma aula online, ou no caso uma aula presencial, mas que os alunos muitas vezes se sentem acanhados de tirar suas dúvidas. Então é interessante a utilização desses estudos, desses aparelhos para o desenvolvimento do todo o conhecimento no nosso meio da matemática. O texto se pautou em inúmeras pesquisas e até mesmo autores que falam sobre essa utilização a partir da perspectiva do mobile learning, ou seja, a aprendizagem móvel, que é o seguinte: o aluno tomar, eu vou explicar isso um pouco mais adiante, mas o aluno tem a possibilidade de utilizar seus aparelhos móveis individuais para que em conjunto eles venham a desenvolver seu conhecimento. Uma pequena contextualização da temática, o desenvolvimento tecnológico, principalmente dos dispositivos móveis, faz parte do nosso dia a dia e nossa comunidade. Desta forma, o acesso das informações tem se ampliado muito, pois isso é muito visível, principalmente com a propagação da internet, em que muito foi comentado e muito foi visto a facilitação de um acesso ao desenvolvimento. Há uma pequena brincadeira, se me permite, que um estudante de matemática quase consegue concluir sua graduação sem gastos em relação a materiais, pois todos os materiais ele pode conseguir na internet. E muito disso a gente pode trazer para o dia dela uma sala de aula de ensino fundamental e médio, em que o aluno com acesso à internet ele pode ter acesso a vídeos, videoaulas no caso, solucionários, livros, listas, para assim ajudar o seu desenvolvimento, além de outras atividades, como a utilização de jogos, que no caso o artigo não cita essa parte, tudo bem, mas é uma possível aplicação. Diante disso, dessa perspectiva da expansão tecnológica, muitas instituições estão se questionando a inserção dessa perspectiva, desse desenvolvimento ou da própria tecnologia dentro de sala de aula. E é um pouco disso que o texto vem trazendo para a gente, mostrando as pesquisas que eles se basearam
e como elas mostram que a utilização dessas mídias digitais são qualitativas pensando em um contexto de uma sala de aula. O texto ele diz para a gente que a utilização dessas tecnologias trazem vantagens significativas para a aprendizagem, tendo em vista que tendo em vista a presença de um envolvimento ativo dos estudantes, possibilitando a experiência mais significativa e plurais. Ou seja, pessoal, a utilização desses aparelhos e dessas mídias possibilitou um aluno participar, ele tem um papel ativo, que é até o que a própria BNCC pauta para a gente, do aluno ter um papel ativo no desenvolvimento do conhecimento dentro e fora de sala de aula. Tudo bem? Uma citação interessante é que é trazida por Carrega, Oria e Ruiven, de 2018, que os estudantes nascidos nessa área digitais consideram que sua evolução acontece através da partilha de conhecimentos e não da adquisição individual do conhecimento. Gente, essa citação é bem importante porque vai trazer uma perspectiva bem interessante que são poucos os alunos autodidatas, tudo bem? Até mesmo na universidade, o desenvolvimento quando você está envolvido em grupo para um estudo acaba sendo bem mais qualitativo do que o estudo individual. Há sempre casos e casos, há exceções, óbvio, aquelas pessoas que gostam de estudar mais só, mas inúmeros estudos vêm provando, como é o caso de que esses três autores falam para a gente, que o estudo partilhado e compartilhado está trazendo inúmeras vantagens, seja dentro ou fora de sala de aula. E nessa perspectiva também que vem agarrado a parte do mobile learning, que é esse estudo que um dos suas pautas é o troca de conhecimento entre o grupo de estudantes, tá bom? Vou explicar um pouquinho mais à frente. Partindo aqui para uma textualização da pesquisa, o estudo apresentado pelos autores buscou inserir o uso da tecnologia em sala de aula para o ensino da matemática, analisando as contribuições da utilização desses dispositivos para o desenvolvimento das habilidades e competências requeridas. Salientamos que a pesquisa contribuiu para fomentar a temática do mobile learning, uma modalidade em que a aprendizagem ocorre através de dispositivos eletrônicos móveis e tem merecido destaque na sociedade e no meio acadêmico, potencializando o uso de seus recursos socialmente aceitos. Ou seja, pessoal, é um pouco rápido, mas é o seguinte: a pesquisa se baseou justamente na inserção dessas tecnologias em sala de aula, pautando-se na perspectiva do mobile learning, de modo que uma vertente muito crescente, mas buscando sempre a melhoria da qualidade do ensino, pois o ensino não tem que ser quantitativo, mas sim qualitativo, tá bom? Eu já falei um pouco, na verdade bastante, sobre esse mobile learning, para dar uma entendida do que ele fala. É um texto pouco extenso que está indo para vocês, mas basicamente o mobile learning é uma corrente de perspectiva de conhecimento que vem crescendo no seguinte: conforme o desenvolvimento da tecnologia, a aprendizagem a partir do uso de tecnologias, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, vem crescendo. E com esse surgimento da utilização dessa tecnologia em sala de aula que surge o conceito de mobile learning, que é um eixo de investigação significativo do domínio dos ambientes informatizados para a aprendizagem humana. Ou seja, é uma forma de aprendizagem, ela é descrita como uma forma de aprendizagem isenta, é uma forma de aprendizagem isenta e livre de ligações a partir de um local específico, e bem como uma maneira que os estudantes podem aprender usando dispositivos móveis para se conectar conectar pessoas e artefatos. Ou seja, pessoal, essa situação, em resumo, ela diz o seguinte: o mobile learning ele é pensado no seguinte: é a utilização de aparelhos móveis para trazer a sala de aula não somente a um local fixo, não a um local físico fixo em um local específico. Falei bastante local, mas tudo bem. O mobile learning ele traz para a gente o seguinte: a perspectiva da gente trazer a sala de aula para um ambiente amplo, em que, a partir do conversação e duelo entre aluno, professor, dessa relação que eles vão ter entre eles, que eles vão desenvolver seu conhecimento.
o texto traz um apontamento sobre essa perspectiva muito interessante, que é o seguinte: quando o professor vai pensar na utilização desse mobile learning, ou dessa aprendizagem móvel, ele tem que ter uma certa cautela. Como até meus colegas vão apresentar como foi desenvolvido o texto, o trabalho, a utilização ela tem que ser em momentos específicos. Não é simplesmente o professor dizer, a partir de hoje está livre o uso de aparelhos eletrônicos dentro de sala de aula. Não. No momento X, por exemplo, vamos criar um grupo do WhatsApp para troca de conhecimentos. Agora a gente vai utilizar tal site para o desenvolvimento. O professor, quando pensa na utilização na utilização desses aparelhos móveis para conectar a matemática dentro de sala de aula, ele precisa ter essa cautela de saber o que ele tem, qual o público que ele tem, o que ele quer fazer e onde ele quer chegar. Ou seja, digamos se ele for dar aula de frações, como é que está minha turma? Minha turma todo mundo tem aparelhos eletrônicos? Todo mundo consegue utilizar os recursos? Como vai usar? Eu vou usar algum site? Vou usar algum aplicativo? Para que eu vou fazer isso? É para facilitar eles entenderem a noção de fração, a noção de que, por exemplo, um sexto é menor do que um meio. É um jeito de eu entender que, por exemplo, enfim, no meio de ilustrar, é preciso o professor saber o que ele vai lidar e para onde ele quer chegar, porque uma das perspectivas que tem das escolas serem um pouco reclusas à utilização desse mobile learning é o seguinte, é que muitos pesquisadores apontam, até o texto apontou para a gente, que as escolas se sentem acanhadas um pouco dessa utilização, porque elas dizem o seguinte, que os jovens eles vão se distrair. Mas, ora, os jovens já se distraem mesmo sem a utilização dos aparelhos. Dificilmente você vai conseguir concentrar um jovem dentro de uma sala de aula por mais de 2 horas. Até por mais de 20 minutos, imagine 2 horas, no mesmo temática. Então, a utilização desses aparelhos deve ser bem específica, no sentido de que o professor tem que ter uma noção do que ele quer, do que ele vai fazer e no que a gente vai chegar, tá bom? E só para finalizar essa parte, nesse cenário, o mobile learning se insere como uma alternativa que pode contribuir provendo experiências educacionais relevantes de fomentando o desenvolvimento das competências e habilidades desejadas. No sentido que eu falei, pessoal, a gente vai utilizar esses aparelhos como ferramentas para um fim. Então o professor sabe com a realidade dos seus alunos, sabe o que ele quer fazer e sabe onde ele quer chegar. Tá bom? A utilização desses aparelhos, apesar de estar sendo apesar de estar sendo bastante difundida hoje no meio acadêmico, inclusive no meio educacional, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, é importante o professor saber sua realidade e utilizar esses aparelhos como ferramentas. Agora os meus colegas vão comentar mais sobre o próprio trabalho e como os autores analisaram e inseriram essa pesquisa, tá bom, pessoal? Mas, brigadão aí. Oi, eu sou a Renata e agora eu vou falar um pouco sobre potencialidades, desafios e limitações quanto ao uso de dispositivos móveis, que se refere ao tópico 3 do artigo. Bom, os dispositivos móveis, como smartphones, tablets, faz parte do nosso dia a dia, né? E isso devido ao avanço da tecnologia e o baixo custo. E, consequentemente, com um grande número de usuários, surgem novos aplicativos e funcionalidades que auxiliam no nosso contexto pessoal, mas que também pode ser utilizado no ambiente escolar como prática educacional. No entanto, apesar de muitos alunos terem esses dispositivos e até levarem para a escola, ainda há muita resistência quanto à sua utilização para fins pedagógicos, já que são pouquíssimos professores que optam por utilizá-los em suas aulas. Pesquisas recentes mostram que esse interesse para utilizar em sala vem aumentando. Conforme dados do estudo realizado pela TIC Educação em 2018, 57% dos docentes de escolas públicas urbanas afirmam utilizar a internet para desenvolver atividades pedagógicas com os alunos. As principais críticas dos docentes que afirmam não utilizar esses dispositivos estão relacionadas à distração dos alunos,
associando a falta de responsabilidade dos alunos, a carência de critérios para o seu uso e a habilidade necessária para a utilização como ferramenta educacional. Apesar de ter essa crítica de distração dos alunos, tem em outro momento do texto é citado que se a aula não for motivadora, não vai adiantar nada. O aluno vai conseguir se distrair de alguma forma, seja desenhando, seja conversando, então meio que o aluno não se distrai necessariamente porque o celular está na sala. O texto também destaca que é importante que deve haver um limite no emprego desses dispositivos móveis também, né? Porque apesar dos alunos usarem esses dispositivos diariamente, eles não utilizam para estudar, e sim para outros fins. Uma das vantagens da adoção desses dispositivos móveis está na ampliação dos mecanismos para o aluno ir em busca do seu próprio conhecimento, devido aos diversos aplicativos e recursos que este aparelho possui. Dentre esses aplicativos, existem alguns que podem ser adaptados ao contexto educativo e outros que já são elaborados para isso, para auxiliar os docentes, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de uma aprendizagem mais lúdica, mais dinâmica, mais atraente. No ensino da matemática, por exemplo, o que eu vejo os professores mais utilizarem são o WhatsApp e o GeoGebra, para gráficos, demonstrar de forma geométrica o conteúdo. Eu me chamo Iris e eu irei dar continuidade à apresentação. Após os meus colegas falarem, fiquei responsável pela metodologia do ensino e atividades desenvolvidas, como foram divididas. Bom, a metodologia de pesquisa, ela teve base, né, na orientação da Design Based Reasoning, DBR, recebendo um destaque nas pesquisas relacionadas ao uso de tecnologias. Essa metodologia de pesquisa, ela é sempre utilizada em pesquisas por pesquisadores da educação, né, pesquisas educacionais, a DBR tem uma ligação entre pesquisa e desenvolvimento de práticas educativas, que tem como um foco investigar e compreender como, quando e como funcionam essas inovações na prática, né? E aí foi realizada pelo professor do Instituto Federal de Alagoas, Instituto Federal de Tecnologia do Estado de Minas Gerais, uma turma do primeiro ano do curso técnico de integração em mineração. Eles são estudantes do IFAL, de Minas Gerais. Eles utilizaram para essa atividade tudo que fizeram na sala de aula relacionado à tecnologia. Então, vídeos, as próprias aulas gravadas. Aí eles utilizaram os áudios das aulas, as plataformas de streaming, que foi o WhatsApp, YouTube, Google Map, Google Meet, Elclays, Google Class, né? E várias outras relacionadas a isso, para que eles desenvolvessem a matemática e ajudassem uns aos outros. Eles fizeram muito isso. Em relação às atividades realizadas e desenvolvidas, né? Essa turma foi uma turma de 2019 e eles queriam tirar o modo tradicional aos poucos, né? E inserindo essas tecnologias. Eles não tirariam de forma, como é que eu posso dizer, agressiva, né? Tiraria de uma vez só e colocaria várias tecnologias. Não. O foco deles era ir aos poucos, até porque os alunos tinham que ter uma base, né, do que era o assunto, para depois eles começarem a inserir aos poucos. E foi quando eles começaram a utilizar os aplicativos, como eu já citei anteriormente, né, as plataformas de stream, mas eles utilizaram também o GeoGebra, que é um aplicativo para isso já. Utilizaram um software de calculadora, além das salas virtuais, como eu já tinha falado,
e eles também conseguiram trazer alguns contextos e problemas externos à escola para a sala de aula, né? Integrando a matemática escolar e a vida social, porque é compreensível também que nem todo mundo, se a gente for fazer um parâmetro de escolas existentes, até mesmo como exemplo a do nosso estado de Alagoas, nem todas as escolas do estado, a grande maioria, os alunos não têm recursos e a escola não tem recursos para suprir, né, esse tipo de atividade, esse tipo de metodologia de didática utilizada por esse professor pesquisador, que foi inserir as ferramentas tecnológicas para a aprendizagem da matemática. É interessante também porque, além dos alunos terem curso técnico, eles eram estudantes do ensino médio. Então, tinham assuntos escolares que eles tinham dificuldade e eles conseguiram se desenvolver de forma conjunta, todos juntos, né? De uma forma integrativa, de uma forma atual, de uma forma que fez com que eles gostassem de aprender os assuntos, que eles tirassem dúvidas entre si, que é um dos feedbacks que acredito que a Renata vai falar posteriormente, que eles no grupo, sem ter horário, eles jogavam lá uma dúvida e um problema e alguém vinha responder, algum dos alunos vinha e respondia. Então, ele traz as descrições e essas atividades desenvolvidas com essas plataformas justamente para mostrar que sim, os alunos conseguem sim aprender sem perder o foco, como já foi falado, não foi de uma forma integrativa, então provavelmente o professor mostrou momentos que era para ser utilizadas essas plataformas em casa, eles distribuíram tempo para utilizá-las, né? E a gente vê que foi produtivo. Para eles, pelo menos, funcionou, já que todos tinham esses recursos, tinham acesso a um telefone, por exemplo, um smartphone que tinha essas plataformas, que tem acesso a essas plataformas, tá? Então foi isso. Uma crítica que eu deixaria é que para eles resolveu, mas se a gente fosse abordar para a nossa realidade, para uma realidade do estado de Alagoas, além do Instituto Federal, que é um instituto que tem verbas e recursos do governo federal, para as escolas não têm nem condições de se manter. Quem dirá conseguir trazer atividades desse tipo e metodologias desse tipo, que muitas não têm nem laboratório de informática, então a gente já tira daí, que como eu deixei claro, para eles funcionou, mas se a gente for trazer para uma realidade para abranger outros alunos, a gente sabe que a gente não teria uma aprovação tão significativa e positiva como eles tiveram. No tópico 6, é feita uma análise das abordagens utilizando os dispositivos para aprendizagem móvel. E no artigo é dito que os dispositivos móveis e os aplicativos são como ferramentas cognitivas, ou seja, eles não são usados para instruir os alunos, sim como ferramentas de construção do conhecimento com as quais os estudantes aprendem. Nas atividades realizadas citadas no artigo, o WhatsApp foi adotado como uma ferramenta comunicacional para a promoção de diálogos espontâneos entre os estudantes das turmas de matemática. E a partir daí, eles criaram grupos de compartilhamento e troca de material de ensino, tirar dúvidas, sugestões, oportunizando o início do processo de aprendizagem móvel, que é o chamado Mobile Learning, que significa justamente a metodologia de ensino que utiliza dispositivos móveis como ferramentas de aprendizagem. As informações disponibilizadas desses grupos forneceram diversos dados sobre o processo de ensino e aprendizagem dessas turmas. Dentre as vantagens, houve, por exemplo, a possibilidade de adicionar dúvidas e propor soluções de problemas no exato momento que o estudante solicitou, como vou mostrar um dos exemplos que se refere exatamente a isso. Então, o grupo foi utilizado em um contexto educativo para mandar mensagem de texto, áudio, imagem, vídeos, fazendo com que o professor entendesse a educação além dos limites físicos da sala de aula e dos períodos físicos de escolar. Quanto às contribuições para a abordagem de conteúdo no processo de ensino e aprendizagem, foi exemplificada a interação de dois alunos na resolução de uma questão.
Apesar do horário da aula ser de segunda a sexta, de 7 às 4h40, uma aluna comenta no grupo que não conseguiu fazer um dos exercícios que foi proposto pelo professor e solicita ajuda às 6h42 a 6h50, que é fora do horário da aula. E logo em seguida, um colega se dispõe a ajudá-la. Ele havia resolvido já e se dispôs a ajudar, como mostrado na imagem. Como mostra aí na imagem, às 6h42, a aluna fala: não consegui fazer a número 7. Aí o outro aluno responde: faz primeiro B menos A. Sim, mas B menos A vai ser conjunto vazio. Não. Não, porque B é infinito. Então, vão ter infinitos números à esquerda, como aqui. Aí ele ainda manda uma imagem da resolução, mostrando como ficaria. E assim segue, né? Entendi que fiz errado, obrigada. Os dois conjuntos ficariam assim. Então, nota-se que os alunos puderam visualizar as videoaulas, as explicações dos professores e dos demais colegas, como foi exemplificado, acessando conteúdo, informações e explicações na hora da necessidade, argumentando, perguntando e explicando. Assim, os dados mostram que, de fato, os dispositivos móveis contribuem para melhorar as práticas na disciplina, aumentando a motivação e as oportunidades de expor o conhecimento aprendido. Outro ponto importante é que foram trocadas mais de 1.000 mensagens no período de recolha de dados e o grupo teve participação de mais de 75% dos alunos e 100% da turma acessou para ler o que era postado. Então, de fato, o emprego de tecnologia promoveu a aprendizagem de conteúdo e ações de motivação. Fala pessoal, beleza? Me chamo Danley aqui, fiquei responsável pela parte de consideração final do grupo e também algumas análises aqui referente ao tema abordado, tá? Nessa parte de considerações finais, nós trouxemos aí o feedback de todo mundo que estava presente na pesquisa, né? Seja os alunos, a parte técnica, os professores, tá? E aí, esses 3 gráficos aí em pizza, ele fala a respeito do mobile learning, né? Na sala de aula, né? Um é referente à aderência, um referente à praticidade e o outro é referente à comunicação, né? Então, se você for olhar esses dados em azul, ele mostra o feedback positivo, né? Então, todas as informações acima, elas foram tiradas das pessoas que participaram do projeto, que isso é bastante importante, né? Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem uma expressividade maior para as pessoas que estavam participando na pesquisa, né? Deixando isso bem em ênfase acerca do mobile learning, né? Então, o estudo também procurou viabilizar o processo de apropriação dos dispositivos móveis, né, enquanto recurso de aprendizagem matemática em atividade de matéria, tá? Beleza? E aí a gente acredita que esse trabalho concluiu de forma bastante expressiva para fomentar o debate, né, sobre essa inclusão tecnológica na sala de aula, que é algo extremamente importante, né? Devido a essa modernização das coisas aí, a globalização avançando cada dia mais. É claro que nós temos que avaliar esse processo de inclusão, né, que é bastante importante. Mas vamos dar seguimento aí. Aqui é uma estrutura rápida em tópicos do que foi feita a apresentação anterior pelos colegas, tá? E tem um sobre o Mobile Learning, aí tem um resuminho aqui, né? Que o Mobile Learning é um processo de metodologia de ensino, né? Que ele usa dispositivo móvel como ferramenta para o aprendizado, tá? Aí desafios e limitações, né? Alguns desafios principais aí que foi passado, que é a resistência ao uso devido ao desvio de atenção, né? O pessoal falou muito nessa questão da perda de foco. E oportunidade de ampliação do mecanismo de busca de conhecimento, né? O pessoal fala que teria essas limitações aí. Metodologia, né? Foi aplicado em uma turma, né, do IFAL. Ambiente virtual foi utilizado o WhatsApp, YouTube, Classroom,
entre outros meios, né? Também teve a calculadora lá que o pessoal utilizou para poder auxiliar em sala de aula. A abordagem, utilização dos smartphones, né? Para poder inserir os dados e efetuar cálculos, além do contato com o ambiente virtual, né? Como vídeo e aula e outros, né? Que foi o grupo de WhatsApp, né? Que, querendo ou não, ele aproxima o aluno fora do âmbito de escola, né? De aprendizagem, né? Junto com os outros alunos também, né? Então essa aproximação fora do âmbito educacional, ele permite você conversar a respeito do tema na sua casa, no seu trabalho, entre outras coisas, né? Para que isso tenha um maior engajamento, né? E a análise, né? Nós tivemos o avanço da comunicação entre professor e aluno, né? Que foi dito, aluno e aluno também, e o aumento do nível de aprendizagem, né? Porque, querendo ou não, você aproxima a abordagem a mais fidedigna ao aluno, eu digo assim, com o smartphone, porque é um item que ele utiliza como uma distração, né? Então você volta a atenção dele para a sala de aula, pega o âmbito externo dele e comunica entre aluno e professor ali para a abordagem didática, né? E aí você tem mais interações dele do que sem a interferência do mobile learning, né? Não que outros métodos não sejam efetivos também, né? Mas a pesquisa em si, para esse grupo determinado, também dando ênfase nisso, o mobile learning ele deu uma atenção maior nas práticas em sala de aula, tá? Falando um pouquinho aqui das competências tecnológicas, né, e também da Base Nacional Comum Curricular aqui, que é a BNCC, o estudo ele é necessário para essa inclusão do mobile learning, né, porque a própria BNCC ela fala aqui nas competências, né, tem a 3 e a 5, que ela diz o seguinte, tá? Utilizar diferentes linguagens verbal. Dentre essas verbais, eu vou frisar aqui a sonora e a digital, tá? Que ele quer dizer o seguinte, essa competência aponta para que os alunos se comuniquem bem, né? Porque a forma de linguagem é preciso entender, analisar e criticar os variados tipos de linguagem e plataformas, incluindo a digital, para que assim eles possam se expressar e partilhar informações, né? Hoje a comunicação digital está presente em todos os locais, principalmente no trabalho, no mercado de trabalho. E é importante essa aproximação do aluno com o mercado de trabalho, para ele ter conhecimento de como é que funciona a comunicação digital, né? Ok? A quinta competência é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, tá? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? A quinta competência, pessoal, bem dizer que a BNCC foca no uso específico das tecnologias na aprendizagem do senso crítico, tá? Ela reconhece o papel fundamental da tecnologia, mas é preciso ter um acompanhamento e responsabilidade de uso, né? Então, esse é o papel do educador para ter esse acompanhamento e voltar a responsabilidade do aluno para o seu uso, né? Além disso, o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz de usar ferramentas de multimídia para aprender e produzir, tá? Isso aí é bastante importante, né? Pois as crianças elas já nascem e crescem com a tecnologia presente no seu dia a dia, né? Eu sei que não são todas, mas se nós formos parar para analisar, em sua maioria tem esse contato com o ambiente digital, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço pela atenção de todos, tá? E pela paciência. Mas é um tema bastante importante que nós podemos utilizar isso para o dia a dia nosso em sala de aula como futuros professores, para poder incentivar outros jovens, tá? Obrigadão.